Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Vamos lá! Podcast Pelo Amor de Deus, eu sou Ed The Drama e hoje estou aqui com meu irmão, Ariel. Olá pessoal, e como dizia aquela música antiga, eu preciso de ti, querido irmão. Muito bom, muito bom. Boa lembrança, nostalgia ali, ó. Essa só pra quem conhece, olha aí, hein? E hoje então nós vamos conversar sobre os irmãos em Cristo. Tá beleza, Edson! Você está escutando o podcast do site peloamordedeus.org.br e vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 21 dias. Inscreva-se no nosso feed para não perder nenhum episódio em peloamordedeus.org.br/feed/podcast ou pesquise nas plataformas e agregadores de podcast. Curta nossa fanpage em facebook.com/oficialpadd. Nos siga no Twitter através do @_PADD e também no Instagram oficialpadd. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato@peloamordedeus.org.br. Então, Ariel, hoje o papo é sobre irmãos em Cristo, né? A data do lançamento desse episódio é o Dia do Irmão, né? E não, Ariel e eu, de certa forma, não somos irmãos, mas ao mesmo tempo nós somos. Olha só, como assim? Por isso, né, vamos conversar sobre isso hoje. Então, Ariel, para nós começarmos aí o nosso papo, nos diga aí o significado da palavra irmão. O que é irmão, né? De onde vem? Do que se alimenta? Onde vive? Bom, essa palavra irmão, a gente usa ela no nosso dia a dia. Então, para quem tem famílias e tem filhos do mesmo pai, da mesma mãe, provavelmente você deve chamar essa pessoa de irmão, de irmã. Mas essa palavra irmão, ela vai justamente delimitar uma relação entre duas pessoas que têm, né, ou o mesmo pai, ou a mesma mãe, ou o mesmo pai e a mesma mãe, né? Então, trata exatamente dessa relação, alguém que se liga ao outro por algo em comum. E aí, quando a gente tem essa ideia de ser filho dos mesmos pais, a gente está falando que essa ligação, esse algo em comum é o seu sangue. Então, por sermos do mesmo sangue, somos irmãos. Somos parte da mesma família. Isso a gente pode abranger um pouco mais essa questão de irmandade, né, sobre irmão, para círculos maiores. E aí a gente pode falar de algo em comum, né? A gente, hoje, principalmente na região de São Paulo, tem o pessoal que chama o pessoal de mano. E aí, mano, beleza, mano? E é justamente essa ideia de ser o irmão, de uma pessoa que tem algo em comum, alguém próximo, né? Que é ligado a ela. Brother. Só nas gírias, né? Nós somos mais que irmãos, somos brothers. Nós somos mais que amigos, somos friends. Peguei a referência, olha aí, hein? Muito bom. Então, Ariel, é interessante, né, que aquela definição, né, de... sabe, irmão são duas pessoas, né, irmãos, né, são duas pessoas que são filhos do mesmo pai ou da mesma mãe, nem sempre, né, vai funcionar, como tu acabou de falar, né, uma confraria, né, uma irmandade, tem irmãos, mas eles não são filhos do mesmo pai, mesma mãe e tudo mais, né, quem, vamos dizer assim, daqui a pouco também, né, segue, né, a mesma, como é que eu vou dizer assim... Estão juntos, né, numa mesma direção, então tem essa fraternidade, que daí é outra palavra também, né, que vem junto, né, do irmão, né, essa questão de fraternidade, fraterno, que tem a ver com essa questão, né, de irmão, né, de estarmos juntos, estarmos mais próximos, uma questão de proximidade, né, então é bem interessante, né, o uso da palavra irmão, mas aí... A gente vai falar hoje sobre irmão em Cristo, né, Ariel? E aí, o que significa, então, ser irmão em Cristo? Tem, inclusive, alguma base bíblica para essa expressão que a gente ouve falar, muitas vezes utiliza, né? E qual que é, então, a diferença entre essa questão de parentesco biológico e essa irmandade espiritual, né, do ser irmão em Cristo, né? Botei tudo junto porque meio que vai falar da mesma coisa aí, né? Então... O que seria, então, esse irmão em Cristo aí, Ariel? Bom, como nós acabamos de falar,
esse termo irmão, ele vai ser algo que de duas pessoas ou mais pessoas que tem algo em comum e que une elas. Normalmente, atrelado ao seu sangue, vir da mesma família, morar no mesmo ambiente, na mesma casa, ou até mesmo como a gente viu, essa questão de fraternidade, quando a gente vê em filmes, por exemplo, né, da faculdade, que o pessoal mora numa casa e aquela é a fraternidade, né? Eles se tratam como irmãos, né, como membros de uma só família. E quando a gente fala de irmão em Cristo, traz justamente essa ideia de nós sermos partes da mesma família, membros de uma mesma família. E isso fica muito evidente como esse termo irmão, ele não é algo que simplesmente ele é usado hoje dentro das igrejas porque é uma linguagem do evangeliquez. Mas ele é algo que foi cunhado muito tempo atrás pelos próprios apóstolos, né, pelo próprio Jesus, que menciona isso sobre essa irmandade. E nós vemos, inclusive, quando os apóstolos escrevem, principalmente o apóstolo Paulo, quando ele vai mandar uma carta para uma determinada igreja, por exemplo, normalmente nas suas saudações, daqueles primeiros versículos, né, do primeiro, segundo, terceiro versículo, normalmente a gente vê Paulo falando para quem ele está escrevendo, né, para a igreja de tal lugar, e ele sempre menciona alguma coisa sobre aquelas pessoas que estão recebendo aquela carta. Então, por exemplo, quando a gente olha Efésios 1 e 2, né, principalmente o versículo 2, vai dizer: a vocês a graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, assim, quando a gente vê essa questão de Deus ser nosso Pai, nós vemos que nós temos algo em comum. Olha, da mesma forma que quando somos irmãos, nós temos o mesmo pai, a mesma mãe, né? Quando a gente fala de irmandade sanguínea, nós somos membros de uma mesma família. A mesma coisa acontece dentro da igreja. Por termos o mesmo pai, nós somos irmãos em Cristo. Não por sangue, não porque nós gostamos das mesmas coisas, não porque frequentamos os mesmos lugares, não porque temos a mesma idade ou nascemos no mesmo dia, mas porque o nosso pai é o mesmo. Então, é isso que a Escritura afirma. Quando a gente vê Filipenses 1 e 2, o Paulo vai falar a mesma coisa. Vocês a graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. Ele não fala o meu Pai ou somente o Pai de Jesus Cristo, mas ele fala o nosso Pai. Então, trazendo para a mesa esse comum que eles têm, que é o seu Pai, que é o nosso Deus. Então, a gente vê justamente essa questão de nos tratarmos como irmãos em Cristo por estarmos na mesma família, termos o mesmo pai, a mesma descendência, vamos dizer assim. Sim, claro. Então tem muita relação com essa questão de família, né? E claro, se a gente for ler a Bíblia e estudar outros textos, a gente vai ver que até mesmo dentro dessa nova família de Deus, existem outros, né, graus de parentescos, vamos dizer, que a gente vai ver os filhos, os jovens, os pais e tal, né? Mas não é o caso aqui. Hoje nós estamos falando de irmãos, né? Nessa ideia que nem a gente falou, Deus nosso Pai, e aí todos nós, como filhos, se nós somos filhos de Deus, filhos do mesmo Pai, nós somos o quê? Irmãos, né? Porque é o mesmo Pai, é o mesmo Deus, fazemos parte da família de Deus, né? E é interessante também comentar, Ariel, que nem eu falei antes, né? Tem essa ideia, né, da palavra irmão, né, dessa questão de, somos filhos do mesmo pai e mãe, né, então tudo a ver essa questão da família de Deus. Mas normalmente a palavra irmão, ela é usada no sentido biológico. Porém, aqui nós estamos falando de um sentido espiritual e muitas vezes acaba, vamos dizer assim, acaba que a gente tem quase que o mesmo relacionamento, mesma intimidade com essas pessoas que não são, vamos dizer assim, né, entre aspas, sangue do meu sangue, né? Que não são biologicamente família, né? Mas é espiritual. Pra gente perceber o quão real, né, e o quão interessante que é essa questão da família de Deus, né? Porque nós somos membros da mesma família, que nem tu citou ali Filipenses e tal. No caso, Paulo também fala, né, em Efésios 2, ali sobre, no versículo 19 em diante, que nós não somos mais estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então, essa ideia de que tem aquele provérbio, né, há amigo que é mais achegado que irmão, né? Então nós temos pessoas próximas que estamos unidas a essas pessoas de forma espiritual, porque nós temos o mesmo Pai, que é Deus, né? E nós podemos ter esse relacionamento com alguém que não é do nosso sangue, mas nós convivemos e andamos no mesmo caminho, vamos na mesma direção, né? E tem tudo a ver com família, né?
é que talvez, né, Ariel, hoje também essas definições que nós estamos colocando, trazendo e comparações, seja dependendo da cultura da pessoa, dependendo da família da pessoa, de como que é a estrutura familiar, talvez não remeta a algo tanto íntimo, né? Porque devido ao pecado, hoje nós temos os mais diversos tipos de famílias e temos famílias bem unidas e tudo mais, que vai valer essa comparação. Mas tem famílias também destruídas, que as pessoas não se dão, as pessoas não têm intimidade, tem briga, divisão, discórdia, né? E aí, talvez essa comparação não funcione. Mas, assim como nós temos, né, divergências dentro de uma família biológica, também vamos ter, né, os conflitos na família de Deus, né, ali dentro. Mas isso vamos deixar mais pra frente. Estamos na definição, né? Então só é importante, né, a gente comentar que essas comparações que nós estamos trazendo é considerando, né, essa ideia de família, de que o irmão, né, tem os mesmos pais, tudo mais, mas que tem esse relacionamento íntimo, essa unidade, estamos na mesma direção, nós vamos para o mesmo lugar, né? Assim como uma família que os pais levam os filhos para uma direção e os filhos vão, os irmãos, né? Quando tem mais de um filho, eles vão junto com seus pais e aí eles estão andando juntos, né? Então essa que é a ideia da família de Deus, né? Nós temos nosso Deus Pai e Ele cuida de nós e nós como irmãos, nós vamos juntos na direção que o Pai, Deus, no caso, está nos levando, né? E aí, isso é muito importante que tu falou dessa paternidade de Deus, Ariel, porque nós não nascemos filhos de Deus, né? Tu tá falando aí, que nós temos Deus Pai, né? Somos filhos de Deus, mas nós não nascemos, nós somos adotados, né? E aí como é que fica? Funciona igual aí? Esse grau aí de parentesco espiritual de ser irmão mesmo adotado, né? E o que a Bíblia fala sobre nós sermos adotados como filhos de Deus? Porque é dessa forma que nós passamos a fazer parte, né, da família de Deus, né? Exatamente. E isso tudo que tu comentou, inclusive sobre os textos de Efésios 2 e Provérbios 18, né, que fala sobre ter um amigo mais chegado que um irmão, isso tudo é muito importante para nossa vida de fé. E isso eu acho que isso é um ponto crucial para a gente entender o termo irmão em Cristo, porque justamente no texto de Efésios ele está falando de dois povos, judeus e gentios, povos que na sua raiz se odiavam. E a gente está falando, né, o próprio apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está nos ensinando aqui que mesmo com as inimizades, Deus faz desses dois povos um só povo, uma só família. E então veja que o laço sanguíneo de povo e nação, ele não é tão profundo quanto o laço de sangue mediante Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo, ele é muito mais profundo e ele tem uma relação mais íntima do que até mesmo o laço sanguíneo. Então, de como isso é importante a gente ter a noção disso, de que em Cristo, pelo sangue de Jesus Cristo, nós somos unidos à videira verdadeira e nós somos adotados como filho de Deus. Isso eu acho algo fenomenal e fantástico de como Deus nos resgata no nosso pecado, Ele nos resgata da nossa mediocridade e nos traz, né, nos resgata das trevas para a sua maravilhosa luz. E isso a gente pode ver nessa questão de ser adotados como filhos de Deus, nessa história tão bela, quando a gente olha para Efésios 1, onde que fica muito claro a respeito de como Deus faz isso e de como nós somos inseridos nessa nova família através do novo nascimento. Efésios 1, dos versículos 3 a 6, ele vai dizer assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Então isso aqui fica muito claro, esse texto ele é muito explícito ao dizer que em Cristo Jesus, através do sangue derramado por Cristo Jesus, o Filho unigênito de Deus, nós somos inseridos nesta família, a qual não é um laço de sangue o nosso, mas é o sangue de Cristo que nos une. E daí, a partir disso, nós somos adotados como filhos de Deus, nós fazemos parte da família de Deus, embora nós possamos ter desavenças e adversidades
anteriores a essa nova vida, mas agora através do novo nascimento, dessa nova vida que a gente recebeu, salvos agora, pelo sangue de Jesus, nós somos novas pessoas e fazemos parte de uma nova família. E isso tudo porque Deus nos amou, isso tudo porque Cristo nos amou e nos predestinou antes da fundação do mundo, para que a gente fosse membro dessa família em Cristo Jesus. Então isso tudo esse texto principalmente, ele fica muito claro, essa adoção. E aí, por sermos adotados como filhos de Deus, nós recebemos todos os direitos de filho. Assim como acontece nos nossos dias, quando alguém é adotado por uma família, ele passa a ter direitos de filho. Ele é membro daquela família e tem um direito. Se tem alguém que é filho de sangue, não é um filho adotivo, ele tem seus direitos resguardados como filho. Quando alguém é adotado, ele passa a ter os mesmos direitos do que aquele que tem o mesmo sangue de seus pais. Então a mesma coisa acontece conosco, Através de Cristo, nós somos, a Bíblia vai dizer que nós somos co-herdeiros. O próprio texto, na sequência, em Efésios, o capítulo 1, lá no versículo 15, ele vai dizer que nós somos co-herdeiros com Cristo. Então, justamente porque agora nós somos membros dessa família, co-herdeiros junto com o Filho unigênito de Deus. E, inclusive, tu estava falando de Efésios, e tem aquele outro texto também, de Gálatas, Porque tinha muito... E achei interessante que tu comentou aquela parte ali de dois povos, Dois povos e unir, em um só. Todos fazemos parte da mesma família, E é interessante que em Gálatas, Paulo, ele fala usando, vamos dizer assim, essa conexão, dos dois povos, Gálatas 4, do 4 ao 7, ele diz: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama Abba Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro, Então, é interessante que ele fala, tipo assim, pros dois povos, Tanto aqueles que não eram os judeus, os pagãos, os gentios e tudo mais, quanto os judeus que estavam sob a lei. Ele diz: olha, através de Cristo, vocês, que já eram povo de Deus, vocês agora são parte da família de Deus, É interessante, como que Paulo também em Gálatas, os cristãos da região da Galácia, eles estavam enfrentando muito essa questão ali, sobre... Tinha tanto a questão dos judaizantes, quanto outras pessoas aí, falsos mestres, que estavam tentando incomodar. Mas aí ele vai trabalhar, nesse trecho ele trabalha essa questão da lei, E aí ele fala também dessa adoção de filhos ali, acrescentando aquilo que ele falou para a igreja de Éfeso também, E é interessante também que em Romanos, Paulo também escrevendo, Romanos 9, ele diz, em outras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. É que Romanos também vai trabalhar muito essa questão de judeu e gentio, E aí os caras ficavam falando, não, por causa disso, porque nós somos descendentes de Abraão e tudo mais, Porque nós temos o sangue judeu. E aí, ali que entra o ponto, que nós estamos comentando sobre essa questão de sermos irmãos em Cristo, Nós fazermos parte da família de Deus, nos tornarmos através da adoção filhos de Deus, porque nós não somos de nenhuma maneira filhos naturais de Deus, Mas nós somos adotados por adoção e aí nós nos tornamos os filhos da promessa e aí somos considerados através disso a descendência de Abraão, Diferente, digamos assim, de como o pessoal naquela época pensava, dizia, não, tem que ter aí, tem que ter o sangue, Tem que ser a descendente de qual tribo tu é, Tem que ter a circuncisão e tudo mais, Então é interessante como que Paulo, dependendo do público que ele vai falando, Porque a gente citou Paulo aí em 3 cartas diferentes, ele falando, claro que de Romanos, nesse trecho que eu citei, ele não tá falando especificamente a palavra adoção, mas os outros 2 ele fala, Então, pra ver. E claro, tem o clássico João 12, que como que a gente se torna filho de Deus, Ariel? Aqueles que receberam e creram em seu nome, tiveram, então, o direito de se tornar filhos de Deus. E a gente sabe, que a adoção, para se tornar filhos de Deus, não é algo que nós recebemos de uma forma natural, Porque, como estávamos falando agora,
não somos filhos naturais de Deus, não nascemos ali como filhos de Deus, né? Então não é algo que, tipo assim, nascemos da nossa mãe e com Deus nosso pai, porque foi ele, né? Isso só Jesus, né? Mas não foi algo que foi algo da nossa vontade, da vontade da carne, mas nós nascemos de Deus no sentido espiritual, né? Exatamente, é algo sobrenatural. Sobrenatural, né? E é justamente aquilo que Jesus vai falar para Nicodemos, né? Que tem que nascer de novo. Da água né? e do Espírito. Então exatamente, então esse nascer de novo, que é justamente o meio pelo qual, através da fé, nós nascemos para uma nova vida, e aí nessa nova vida nós somos inseridos numa família, somos adotados por uma nova família, família de Deus. E isso é tudo muito significativo. Que nós não simplesmente nascemos e fomos abandonados, né? Nós fomos chamados para perto. Eu acho muito legal também. Claro que é mais uma inferência aqui no texto, ele não usa esse termo ser adotados como filhos, mas ele fala sobre algo que nos une, que como Deus nos une, né? E Pedro, lá na primeira epístola dele, no capítulo 2, versículo 9, ele vai dizer que nós somos nação santa, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus. E é justamente trazendo essa mesma ideia de que Deus agora, nesse novo nascimento, ele faz de nós um só povo. E aí, linkando com tudo aquilo que com os outros textos que a gente tem falado até aqui, nós somos um único povo, nós somos o sacerdócio real, nós somos esse povo exclusivo de Deus, uma só carne, um só povo, uma só família, um só edifício. São várias os exemplos, né, as ilustrações que a palavra de Deus nos traz para mostrar a nossa união, né? Ele vai falar algumas vezes que nós somos um edifício, que nós somos um corpo, que nós somos uma família, justamente para trazer essa ideia de que nós agora em Cristo nós estamos unidos, né? Somos membros uns dos outros, né? Então essa linguagem é toda muito bonita. E é importante tu ter falado também isso, né, Gael? É em Cristo que isso acontece, né? Que nem Romanos 10:9 fala. Romanos 10:9, se não me engano, né? Se nós confessarmos com a nossa boca que Jesus é Senhor e ressuscitou dentre os mortos, e que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, né? Então, é através de Cristo. Até porque, nesse texto ali de Romanos 9 que eu comentei, né? Que eu resumi, né? Teria que ler o capítulo inteiro, né? Mas ele fala também que é através de Cristo, né, que vem a adoção de filhos, dele, a glória divina, as alianças, todas as coisas, né, através... Eu vou ler o versículo para ficar melhor, né, o Romanos 9:3, né, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Tá falando do povo de Israel, né? Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de tudo, bendito para sempre. Amém. E aí ele vai falar mais adiante, né? Só que assim, não pensa que só porque é descendente de Abraão que todos são filhos de Abraão, porque precisa de Cristo, né? Daí chega naquele texto ali que eu comentei. Então, Cristo, ele é o centro, né, dessa adoção. Antes de Cristo, existia um povo, né, o povo de Israel. E aí, eles poderiam ser considerados a mesma família, né, porque eram todos descendentes lá de Jacó, descendentes de Abraão e tudo mais. Sim, eles inclusive falam que são filhos de Abraão, né, e aí a gente vai ver aquele debate sobre quem são os verdadeiros filhos de Abraão. Isso. Agora, quando vem Jesus, aí muda. Porque se Paulo tá falando ali, olha, eu considero muito, porque eu sou da linhagem, né, de Abraão e tudo mais, né, Paulo era judeu, né, então, só que assim, aí ele diz, olha, mas, né, não é só porque somos descendentes de Abraão que nós somos todos filhos de Abraão. Não é por causa, sabe, Paulo ele tá fazendo um jogo de palavras ali, porque ele tá considerando essa ideia, né, de que só porque nós somos descendentes de sangue, nós não somos considerados parte dessa família, não somos filhos de Deus. Por isso que daí, em outras palavras, ele diz, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa que são considerados descendência de Abraão. E qual que é a promessa? A promessa que foi feita lá em Abraão, a promessa vai vir em Cristo, porque a gente lembra que a Bíblia está sempre apontando para Cristo. A aliança que Deus fez com Abraão, que
a descendência deles seria incontáveis como as estrelas do céu e os grãos de areia da praia, beleza, a gente poderia considerar o povo de Israel ali, né? Mas e se a gente considerar que isso chega até em Cristo, e aí através de Cristo nós podemos fazer parte dessa família também, não por sangue, mas de uma forma espiritual. Qual o tamanho dessa descendência agora, né, Ariel? Então, eu acho incrível toda essa construção que Deus faz, né, através de toda a história, né, pra chegar em Cristo e ele dizer, olha só, então, eu tinha um povo e você não faz parte desse povo, você é gentil, não é judeu, mas, olha só, o meu filho, ele morreu por você, né, e agora, por causa disso, tu pode ser meu filho também, né, tu vem fazer parte e tu recebe, tu herda a herança que seria, vamos dizer assim, pros filhos legítimos, mas tu que não é legítimo, que é adotado, vamos dizer assim, eu te considero tão igual quanto um legítimo, porque eu não faço separação de pessoas, né? Os meus filhos são todos iguais pra mim e todos eles vão reinar junto com Cristo, né? Que seria o filho, né, mais legítimo possível, né? O unigênito, né? É incrível, né? Então, Ariel, definimos aí o que é ser irmãos em Cristo, né? E até comentamos um pouquinho mais, né? Como que nós nos tornamos irmãos em Cristo. Mas agora falando, né, sobre a questão aí da igreja mesmo, né? Numa questão mais prática, né? Por que a Bíblia enfatiza tanto essa questão da comunhão dos irmãos, olha só, né? Mas da família de Deus, essa fraternidade entre os cristãos, né? E quais são os princípios que sustentam, então, esses relacionamentos entre os irmãos na fé, esses relacionamentos da família de Deus, né? Que princípios que nós teríamos aí no meio para que, visto que nós não somos irmãos de sangue, visto que nós não somos, vamos dizer assim, não devemos um para o outro, né? Pelo sentido que não temos um grau de parentesco de descendência ou ascendência, na verdade. Não somos filhos dos mesmos pais e tal, né? O que nos une, o que nos conecta, né? E por que a Bíblia fala tanto, né? Com importância sobre essa questão da família de Deus? Eu vejo que a Bíblia foca tanto nisso, que nós vemos o próprio Jesus falando, nós vemos os apóstolos falando, justamente porque esse amor fraternal, esse amor de irmãos, ou como algo mais íntimo e mais genuíno até mesmo que o amor de irmãos, ele é o sinal do novo nascimento, dessa adoção que nós recebemos do Pai em Cristo Jesus e que consequentemente é o que nos insere nessa nova família. Então assim, por que os apóstolos principalmente, eles focam tanto em falar dessa relação de comunhão entre os cristãos e se esforçavam para isso, não só os apóstolos, mas a igreja primitiva? Nós vemos isso em Atos, lá em Atos 2, a demonstração que eles se reuniam diariamente no templo, partiam do pão e que Deus ia acrescentando as pessoas, né? Então que esse a gente olha para isso e sempre vê como um modelo de como nós queríamos viver a igreja. Por que os apóstolos e os primeiros cristãos se atinham tanto a essa questão? Justamente para mostrar o que Deus fez na vida deles, a mostrar o que Cristo fez. A gente vê em alguns exemplos, né? Até o apóstolo João, lá em 1 João, ele vai dizer o seguinte, em 1 João 4, 13 ao 21, ele vai dizer: sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Dessa forma, o amor é aperfeiçoado entre nós. Isso é bem importante, entre nós. Para que, no dia do juízo, tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Aí vem um ponto-chave. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem vê. Ele nos deu testemunho, ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Então, por que isso é importante? Por que esse tratado do amor, ele é tão importante para nós cristãos no ambiente de igreja, no ambiente de comunidade, no ambiente de família, que, na verdade, a igreja nada mais é do que uma grande família.
é justamente porque aqueles que amam a Deus, eles passam a amar uns aos outros verdadeiramente. Por isso que a gente vê tanto foco no uns aos outros. Amem-se uns aos outros, esforcem-se uns pelos outros, suportem-se uns aos outros. Justamente porque esse amor fraternal, ele é o sinal verdadeiro de que Cristo os comprou por um alto preço. É o sinal verdadeiro de que agora eles nasceram de novo e agora eles são parte de uma única família unida em Cristo Jesus. Por isso que é tão importante, porque o amor do irmão para com outro irmão mostra que até mesmo a inimizade que eles poderiam ter anteriormente, agora ela caiu por terra, porque o que importa é o amor que eles receberam em Cristo Jesus, que é de fato aquilo que os une, porque agora eles são adotados pelo mesmo Pai, porque eles amam ao Pai, eles amam uns aos outros, e vivem essa vida de maneira digna, como Paulo vai dizer lá em Efésios, quando ele vai chamar eles para a vida prática, e não só a vida teológica, vamos dizer assim, que ele fala nos primeiros capítulos, ele vai chamar eles para uma vida prática. Então vivam de acordo com a vocação que vocês receberam em Cristo Jesus. Que vocação é essa? Nós somos adotados como filhos, e agora como filhos nós devemos parecer com o Filho unigênito de Deus. O que o Filho unigênito de Deus fez? Ele amou aos outros ao ponto de se entregar pelos outros. Então nós devemos fazer o mesmo. Justamente porque é um sinal de que, por amar Cristo, por nascermos de novo, nós nos parecemos com o Filho que ama aqueles que estão ao seu redor. Não, e isso, esse parecermos com o Filho, também tem a questão de que a própria Trindade, né, tem esse relacionamento familiar. Claro que não é fraternal, né, porque nós temos na Trindade o Pai, Filho e o Espírito Santo, então é Pai e Filho, né, o Espírito Santo é o quê? Sei lá, é irmão? Não sei, o Espírito Santo é o Espírito Santo. Não sei qual que é o grau de parentesco do Espírito Santo aí nesse caso, também não convém. Mas a gente percebe, né, que esse relacionamento de amor da Trindade, ele se traduz no relacionamento que nós temos entre nós. Como tu bem disse ali, né? De 1 João 4. Nós amamos porque ele nos amou primeiro, né? Então nós temos que ter esse amor uns pelos outros, até porque, né? Nesse mesmo capítulo 4, no versículo 7 ali, né? Que ele fala: amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Ou seja, quem é de Deus ama. E aí depois vai vir tudo aquilo que tu leu, né, Ariel? Que vai falar sobre a importância do amor entre os irmãos, né? Entre nós, esse cuidado entre nós, né? E aí esse amor vai estar sempre em voga, né? Eu acho que é o principal princípio que sustenta a família de Deus, é a parte do amor, né? Nós citamos bastante Paulo antes. Paulo também vai falar, tem Romanos 12, que é o clássico texto ali que começa, todo mundo conhece, que fala que a gente, né, tem que ter um outro modo de pensar, que a gente não pode se deixar levar pelos padrões desse mundo e tudo mais. Mas é nesse texto também que ele vai falar algumas questões importantes ali sobre a nossa vida cristã. E no versículo 10 ele diz: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, né? Para que nós possamos dar, ele diz, prefiram dar honras aos outros mais do que a si próprios. Mas amor fraternal, esse amor fraternal é o quê? É irmão, né? Então nós temos que cuidar uns dos outros, que nós, como cristãos, estamos participando da mesma igreja, da mesma comunidade de fé, que nem estamos falando desde o início. Não somos irmãos de sangue, mas nós nos tratamos como tal. Amamos uns aos outros como tal, porque é assim que nós vamos começar a fazer parte da família de Deus. Melhor não, começar a fazer parte não, mas é assim que nós vamos agir como parte da família de Deus, porque tu bem falou antes que uma vez que nós fazemos parte dessa família, né, nós recebemos esse amor, nós somos adotados, né? Mas tem mais coisas, né, Ariel, que eu vejo também que vai aparecer ali, alguns outros princípios, né, que vão estar em volta desses relacionamentos, né? O amor, creio eu que seja o principal, mas a gente também tem outros como suportar uns aos outros, a questão de perdão, humildade, e aí a gente vai trazer aqueles mandamentos recíprocos, né, que tem vários, né? Até a questão de orar uns pelos outros. Então temos vários princípios que, se nós formos analisar, né, Ariel, isso não tem fora da igreja, né, da comunidade que faz parte da família de Deus, e diria até mesmo que, no caso,
não teria até mesmo em alguns padrões de família, como eu falei bem no início, que talvez, né, nem toda a família seja assim, mas na família de Deus deve ter, né, esses princípios são a base, né, da família de Deus. Porém, assim como eu comentei que nem toda família, né, tradicional, né, vamos dizer assim, né, vive em paz e alegria, nós também podemos passar por alguns momentos de conflitos na família de Deus, né? Apesar de nós termos esse amor de Deus que nos conduz a esse relacionamento entre irmãos, no meio desse amor acontecem alguns conflitos, né, às vezes. E aí, como é que a gente lida, né, com esses conflitos de uma forma bíblica, né? Porque, querendo ou não, né, irmão... Agora eu vou pensando assim, em duas crianças, né? Irmão puxa o cabelo um do outro, né? Se ama, né? Tá sempre junto, tá sempre brincando junto, mas tá puxando o cabelo, tá dando pontapé, tá mordendo um ou outro, sabe? Aquela coisa de irmão, né? Se ama, tá pronto pra todos os momentos, mas tá sempre, né, fazendo alguma pegadinha com o irmão, né, incomodando, sendo chato, de propósito mesmo, só pra incomodar. Então, no meio dos irmãos da fé, né, acredito que vão aparecer alguns conflitos aí também, né, não conflitos tão infantis assim, né, apesar que podem ter também, mas vai ter conflitos, né, porque são... ideias diferentes, culturas diferentes, falando fora da família de Deus, mas a cultura familiar diferente também, né? Então vão ter algumas divergências aí, né, Ariel? Vai ter alguns probleminhas aí, né, que podem acontecer e é totalmente normal. Mas aí eu te pergunto, como é que a gente lida com isso, né? De uma maneira bíblica, né? Sim, isso a gente pode ver na própria instrução de Jesus. E é muito bacana porque o Jesus usa exatamente os termos que nós estamos tratando aqui, né? Quando a gente fala de disciplina na igreja, a gente sempre vai lembrar do texto de Mateus 18. E o próprio texto de Mateus 18, a gente vê Jesus dizendo o seguinte, ele diz, se o seu irmão... né? Então, seu irmão... que não é o de sangue, então. Não é o de sangue. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. E assim, vai discorrendo. Ele vai falar que depois você deve ir com mais testemunhas e que se ele não ouvir, você leva para toda a igreja, né? Para toda a família... E se ele se recusar a ouvir, a igreja também, a família, trate-o como pagão e publicano, né? Então, assim... exclui da família. Você trata como se ele não nasceu de novo. E esse que é um ponto muito importante. Porque o que a gente faz com um descrente? O que a gente faz com alguém que não conhece verdadeiramente nosso Senhor Jesus Cristo? A gente fala de Jesus. Que seria um pagão ou publicano, né? Um descrente. Exatamente. Né? A gente não simplesmente exclui ele e a gente nunca mais fala com ele. Ele provavelmente, se ele não dá ouvidos, ele vai sair daquele círculo. Mas, primariamente, o que nós fazemos com aqueles que não conhecem Jesus? Nós evangelizamos, nós falamos do que Cristo fez por nós e do novo nascimento que nós recebemos. Então, nós continuamos a pregar para essa pessoa. Então, assim, quando a gente fala de disciplina bíblica e lidando com conflitos entre irmãos na fé, é justamente isso. É ter essa atitude com amor. A gente não tá falando aqui de simplesmente jogar verdades na cara um do outro, mas de ir ao encontro do seu irmão para justamente mostrar o erro, porque se ele nos ouvir, a gente, como o próprio Jesus fala, nós vamos ganhar o nosso irmão. E isso é muito significativo. E aí, eu linko isso também com o que nós vemos Paulo nos dizer em Filipenses 2, de 1 a 4, que ele diz assim, se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, e isso é muito importante, né? Alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E por que eu trouxe esse texto também para a mesa? Porque ele vai falar de exortação, ele vai falar sobre a comunhão. Então, a gente está falando de um contexto de família, de irmandade, de amor fraternal aqui. E é isso que Paulo está instruindo a igreja de Filipos. Então, assim, quando a gente olha para esses dois textos, a gente está falando de uma atitude nossa, de ir ao encontro do nosso irmão, mas também está falando de uma disposição do nosso coração,
que é o que Paulo está dizendo em Filipenses 2, pra gente considerar o outro superior a nós mesmos e pra gente não fazer nada por ambição egoísta, pra gente não ir lá falar com o nosso irmão simplesmente pra humilhar ele, pra mostrar, olha só como eu estava certo, mas o intuito é que a gente vá falar com os nossos irmãos para que a gente lide com esses conflitos que a gente sabe que eles vão acontecer, de maneira que a gente tente ganhar o nosso irmão, porque o nosso objetivo aqui é ter a comunhão no mesmo espírito, na mesma fé que nós recebemos em Cristo. Então, tratar esses conflitos com humildade, não com soberba, mas com humildade, com amor ao nosso irmão, justamente pra gente ganhar ele e não perder ele da nossa família. Sim, uma questão de reconciliação, de restauração, né? Porque às vezes a gente pensa, vou lá resolver o objetivo de vencer uma discussão, mas não é, né? Que nem tu falou. E até mesmo Jesus no Sermão do Monte, quando ele tá falando da oração do Pai Nosso, nós temos que lembrar também, né? Que ele fala na oração do Pai Nosso, perdoa as nossas ofensas, né? Assim como nós perdoamos quem tem alguma ofensa contra nós, tá nos ofendendo. Mas depois, no final, ele diz, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial também não perdoará as ofensas de vocês. E quando nós vivemos em família, tem que existir o perdão, né? Tem que existir a reconciliação, a restauração. Porque se não houver, a gente divide a família. Mas a família de Deus não pode se dividir. Se nós olharmos, né, o povo de Deus, né, o povo de Israel na história, quantas batalhas eles tiveram entre si, né, entre as pessoas da mesma ascendência, né, todos os descendentes ali de Jacó, das 12 tribos e tudo mais, eles brigando por diversos pontos. Porque não veio me ajudar aqui nessa batalha, agora eu vou te atacar, coisas assim, sabe? Claro, muitos mal entendidos também, né? E muitas vezes, se nós não agirmos dessa forma como tu citou, Ariel, diante dos conflitos, de nós realmente, me ofendeu. Primeiro, obviamente, perdoa, né? Depois, vá se reconciliar com a pessoa, porque ela precisa entender que ela te ofendeu. E às vezes ela nem sabe que te ofendeu, né? Claro, às vezes houve ali algo bem claro, né? Mas às vezes não. E aí o que acontece, em muitas das vezes, né? Não se fala nada, se deixa assim. E aí não tem a reconciliação, não tem a restauração, né, no caso, e fica por assim. E aí quando acontece alguma coisa lá na frente, a pessoa lembra daquilo porque não foi sarado, não foi restaurado, e aí criou-se uma mágoa, né? Então é muito importante esses passos de disciplina ali, né, que Jesus ensina ali, que tu comentou, Ariel, até porque, que nem tu disse, ele usa exatamente o termo que nós estamos trabalhando hoje, né, que é o irmão, né? Então ele não tá falando, se uma pessoa fora da família de Deus te ofender, digamos assim, né, claro, tomadas as devidas proporções, né, me entendo bem, a gente já espera que alguém fora da família de Deus, né, alguém que não é cristão, possa nos ofender, né, porque não que sempre, tem muitas pessoas, né, com um bom coração, pessoas educadas e tudo mais, que não são cristãs, mas eu quero dizer assim, visto que as pessoas são pecadoras, não têm o Espírito Santo, a gente não tá esperando o amor delas, né, e quando elas nos amam, beleza. Agora, dentro da família de Deus, a gente tá esperando o amor de Deus, né? E se não acontece, se há conflito, se há ofensa, então nós temos que resolver isso. Claro que pessoas de fora também, nós também não podemos ficar criando mágoa, pessoas de fora da família, né? Criando mágoa e deixar por assim também, nós também podemos agir dessa forma. Mas a gente também tem que ser misericordioso e entender que essa pessoa não tem os mesmos valores, não está firmado na rocha, como nós estamos, né? Então daqui a pouco, sei lá, colega de trabalho te ofendeu e tu vai lá querer dizer, olha, você me ofendeu e tudo mais, e ele não quiser admitir, né? Tipo, tu não vai agora chamar mais testemunhas e depois vai levar perante toda a empresa pra dizer, olha, ele me ofendeu, vamos demitir. Não é assim, né? Mas, claro, se a pessoa admitir, for humilde, né? Beleza, tu ganhou um bom relacionamento da mesma forma, né? Agora, dentro da família de Deus é diferente, tem que ter a restauração, né? Então, só colocando esse adendo, porque eu fui falar antes, né, sobre as pessoas de fora, as pessoas, daí tem que né, fazer aí um disclaimer ali também, que não é pra gente agora abandonar quem não é cristão, porque senão, aí a gente vai viver numa bolha e a gente não fala de Jesus pra ninguém, né. Aí sim vai acontecer aquilo que tu comentou, né, que tu explicou, né, Ariel, tipo, trate como pagão publicano, beleza, então a gente exclui, né, porque essa pessoa
ela não merece o meu perdão, não merece ser não é isso. Agora que nós temos que ir atrás e falar pra ela do amor de Deus, pra ela entender, né, quem é Deus. Mas e aí, Ariel? Falando ali sobre essa questão de perdão, é uma forma, né, de a gente expressar esse amor familiar, né, esse amor entre irmãos, o amor fraternal, né? É uma das formas, né? Que outras formas que a gente pode expressar esse amor entre nós como irmãos aí, Ariel? Nós podemos expressar esse amor de diversas maneiras. Quando a gente vê esses mandamentos recíprocos, né? O suportai-vos uns aos outros, né? O suportar, às vezes a gente tem só a ideia de que suportar é aturar alguém, né? Aguentar ela, né? Uma pessoa chata, a gente imagina, a gente tem que aguentar essa pessoa. Mas o suportar, ele é muito mais na questão de dar suporte, de ser alguém que tá prestando suporte para aquela pessoa. Alguém tá precisando que alguém acompanhe no hospital, por exemplo. É uma maneira de justamente expressar esse amor fraternal, porque a gente vê, né, quantas pessoas da nossa família, quando alguém tá no hospital, vão lá visitar. Normalmente são as pessoas da família. Mas aí quando nós vemos o corpo de Cristo, que é essa nova família que nós recebemos, que é uma união de sangue, no sangue de Jesus Cristo, que ela tem uma profundidade muito maior do que simplesmente o nosso sangue, pelo qual nós temos a nossa descendência, nós vemos o quanto isso impacta, inclusive em questões assim, por exemplo, visitar alguém no hospital, orar por alguém, seja no hospital, seja em casa, orar por alguma questão de saúde, algum problema que aquela pessoa está passando. Muitas vezes nós vemos a questão do aconselhai-vos uns aos outros, que a gente vai ver também muitas vezes sendo citado no Novo Testamento, né, para as igrejas que estão recebendo essas cartas, justamente que é uma maneira de expressar esse amor fraternal. Afinal, como nós vemos lá quando nós falamos da resolução de conflitos, né? Quando a gente vê o nosso irmão errando, pecando, nós vamos ao encontro dele e nós vamos abrir com o intuito de abrir os olhos dele para que ele veja o seu pecado. A mesma coisa acontece no aconselhamento, só que o aconselhamento ele é algo prévio, ele não é algo posterior ao pecado, mas é justamente muitas vezes para evitar um pecado, para ajudar aquela pessoa a tomar melhores decisões que glorifiquem a Deus. Então, é justamente nisso. Então, como a gente expressa esse amor fraternal? Aconselhando uns aos outros, orando uns pelos outros, muitas vezes auxiliando uns aos outros, a parte financeira. A gente vê isso também na igreja primitiva, onde que eles vendiam seus bens para repartir com aqueles que passavam a necessidade, né? Até pessoas eram chamadas para uma posição, para um ministério específico, que eram os diáconos, para justamente cuidar das viúvas que estavam passando necessidade. Então isso é o exemplo do amor fraternal dessa nova família que nós recebemos em Cristo, né? Oração, o serviço. Então nós temos vários meios de demonstrar esse amor, e esse aqui são alguns dos vários exemplos que nós vemos na própria Bíblia sendo relatados ali, principalmente no início da igreja. Nós vemos nas cartas dos apóstolos enviadas a essas igrejas, seja dos Gálatas, dos Efésios, dos Filipenses. Então nós vemos vários conselhos ali de como expressar esse amor fraternal, essa nova irmandade, né? E tu sabe que quando nós expressamos esse amor, nós acabamos influenciando as pessoas ao nosso redor, né, Ariel? Porque aquele texto, né, de 1 Pedro 2,17, que diz, tratem a todos com devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei, né? Tá falando sobre amar os irmãos, né? E outros pontos ali também, né? Nesse mesmo texto tem aquele versículo 12, que diz, vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo em que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Então veja bem, apesar de as acusações serem infundadas, eles vão ver as boas obras, que são várias, entre elas daí aquela questão ali do amar os irmãos, né? E através disso Deus será glorificado. Então a gente percebe que essas expressões, né, de amor que tu comentou, Ariel, elas vão acabar influenciando as pessoas ao nosso redor, né? E vão impactar quem tá ao nosso redor, os nossos conhecidos, as pessoas que estão vendo. Obviamente também que se não houver amor, né, não houver, vamos dizer assim, essas expressões de amor, mas houver só de conflito, briga, discórdia, também vai impactar, mas aí
negativamente, né? E aí eles vão acusar de praticar o mal com razão, né? Mas não... Assim como Jesus acusava os fariseus de hipocrisia, a gente também pode ser acusado justamente quando a gente não vive conforme o nosso novo nascimento. Exatamente. E aí, como é que tu vê isso aí, Ariel? Tu também concorda que esse testemunho que nós damos através da unidade como família de Deus, através do amor entre os irmãos, tu acredita também que isso pode realmente impactar o mundo todo, para que as pessoas, mesmo que não sejam cristãs, elas possam glorificar a Deus o dia da sua intervenção? Claro, confio nisso, creio nisso, até mesmo porque a gente vê no texto de João 13:35, ele vai dizer: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então, por que é importante o amor fraternal, o amor entre os irmãos? Porque isso mostra que nós somos discípulos de Cristo, que nós somos comprados por Ele, que nós somos seus servos. Ele é o nosso Senhor. Então, a gente vê esse reforço amparado, assim, grandemente pela palavra de Deus, que o nosso testemunho enquanto família de Deus, no nosso relacionamento, na comunhão que nós temos, impacta o mundo lá fora, impacta aqueles que não conhecem a verdade de Cristo. Então, e isso que nem a gente estava comentando aqui, isso também pode ser usado contra nós, se nós vivemos de maneira hipócrita, né? De ser confrontado a maneira pela qual nós vivemos. Assim como Jesus criticava os fariseus que falavam e viviam outras coisas, nós também devemos pensar nisso. Nós não devemos ter uma vida dupla que nós pregamos algo e vivemos outra coisa. Nós devemos viver coerentemente diante da vocação que nós recebemos. Então, é muito importante, como tu mesmo falou, de justamente eles olharem, Jesus também vai dizer isso em Mateus, que eles vão olhar as nossas boas obras e vão dar glórias ao Pai. Eles vão saber que nós somos discípulos a partir do momento que nós nos amamos uns aos outros, a partir do momento que nós damos suporte uns para os outros, a partir do momento que nós oramos uns pelos outros. Então isso tudo é muito importante, isso impacta o mundo. E quem dirá quantos de nós foram impactados no início da sua conversão justamente por isso, né? Porque Jesus usou esse meio através da comunhão para que a mensagem da cruz fosse pregada e eles ouvissem e vissem e crescem assim, de fato, no sacrifício de Jesus. Então, sim, esse testemunho ele é algo muito importante. A maneira com que nós vivemos e nos amamos, sem dúvida, faz total diferença. Não, e quero citar, aproveitando, né, para complementar, a oração de Jesus em João 17, né? Que em João 17, Jesus ele tá fazendo uma das suas últimas orações, e aí eu vou citar alguns trechos aqui, né, para não ler o capítulo inteiro, mas ele comenta, né, a minha oração não é apenas por eles, né, que ele tá falando que ele envia ao mundo, né, que Jesus santifica através dos seus discípulos, né, que são os seus seguidores, né, que somos nós, né. Aí ele diz, minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, ou seja, Jesus orando por nós hoje, olha só, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Então olha só, Jesus orando pelos seus discípulos, por nós hoje, para que a gente leve esse amor até as pessoas, para que percebam que da mesma forma como Deus ama o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, Ele nos ama da mesma forma, né? Porque Ele diz que os discípulos, né, nós como igreja, como família de Deus, corpo de Cristo, nós possamos ser levados à plena unidade, possamos realmente viver esse amor, para que o mundo veja isso, possa perceber que realmente foi Cristo que nos enviou para tal, que o amor de Cristo está entre nós, o amor de Deus faz parte dessa unidade, dessa família, e que as pessoas, o mundo possa perceber que nós só somos assim porque Deus nos ama como ama seu Filho Jesus Cristo. Ou seja, para que o mundo perceba que nós nos amamos porque Jesus e Deus nos amaram primeiro, né? Então, é bem interessante, assim, essa oração de Jesus, né? Que ele demonstra que essa unidade, essa fraternidade, a forma como ele dizia, né? Pra vocês serem irmãos, né? Quando ele tá lá, a gente nem citou, né? Mas
quando ele tá lá e aparece a sua família de sangue, né? E aí ele diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos, né? E tal. E aí estavam ali. E aí ele diz: aqui tá minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, é minha irmã, é minha mãe, né? Tipo, ou seja, ele tá dizendo: quem entrou na família de Deus, teve esse novo nascimento, faz parte da família. E Jesus deixa bem claro, ele começa a cortar esses laços de necessidade de sangue, de ascendência e tudo mais. Gente, cortem isso e agora vamos viver como uma grande família em que nós todos vivemos para Deus. Esqueçam os nomes, esqueçam se era a tribo, sei lá, de Levi, de Judá ou sei lá, mas agora todos nós, né, que nem também foi citado, né, e Pedro dizendo, todos nós somos agora, através de Cristo, sacerdócio real. Não é necessário ser descendente de Levi para ser sacerdote, ser descendente de Arão para poder ser sumo sacerdote. Então eu acho magnífico como que essa ideia, né, do irmãos em Cristo, ela carrega tanto significado e tanto conforto para os nossos corações, né, de sabermos que nós fomos adotados por Deus sem nós merecermos e podermos hoje viver de uma forma, claro que somos falhos, né? Às vezes a gente não age como deveria agir, mas mesmo assim Deus nos conduz, né? Mas vivermos fazendo parte dessa família, né? E através disso, ainda mais através desse nosso relacionamento, podermos impactar o mundo para que Deus seja glorificado através de sua obra em nós, né? Acho isso magnífico. Então, Ariel, ótimo papo tivemos aí, né? Até no final, acho que quase finalmente considerei, né? Porque já tava quase resumindo aí a minha conclusão. Mas, por favor, finalmente considere aí o que você, né, finalmente considera da sua consideração final na finalização considerada final aí desse papo. Então, eu finalmente considero que é algo muito importante a gente pensar esse respeito sobre a irmandade em Cristo, sobre essa nova família que nós recebemos. Afinal, a gente tende a pensar com essa cabeça grega de que simplesmente nós temos vidas individuais, de que nós somos simplesmente indivíduos, e a gente não tá aqui para negar isso. Mas além disso, nós também somos coletivo, nós somos uma família, nós somos um corpo, nós somos um edifício. E Deus, em Cristo Jesus, pela graça dele, nos dá esse presente de a gente ser adotado como filho de Deus e que a gente possa viver de acordo com essa nova identidade que nós recebemos. Essa nova identidade que nós recebemos, ela é de filhos, e não de filho único, mas de filhos que fazem parte de uma mesma família onde que Deus é o nosso Pai. Que possamos ter essa noção de amar uns aos outros por amor a Deus, mas porque nós somos parte de uma nova família, de uma única família, independente da igreja que você vá, independente do lugar onde que você mora, independente se você é homem ou mulher, se você é jovem ou é velho, o que importa é que em Cristo Jesus todos nós somos irmãos e que possamos, assim, amar uns aos outros, porque esse foi o mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo que nos comprou por um alto preço. Então que a gente tenha isso em mente sempre, de viver sempre em comunidade. E aí eu gosto muito de uma definição da palavra comunidade, né, de como ela é a junção de duas palavras, é o comum em unidade, e aí forma a comunidade. Então nós temos o comum, que é o sangue de Cristo Jesus, e nós podemos nos unir nisso tudo, nessa mesma família, que não fomos nós que aderimos a essa família, mas foi Deus que nos adotou, e que possamos ter sempre isso e sempre dar graças a Deus porque Ele nos adotou como seus filhos. Muito bem, Ariel, muito obrigado por participar mais uma vez conosco aqui, e eu também finalmente considero que eu falei já no último bloco aí, né, no final, minha conclusão, então só concluir aí, finalizando na consideração. Ai. Não, mas assim, esse tema eu acho interessante porque, assim, Ariel e eu, a gente não falou no início, mas a gente vem a gente congrega, né, uma igreja em que nós não utilizamos muito esses jargões, né, o irmão e tal, né, mas querendo ou não, apesar de nós não usarmos o jargão, não significa que nós não somos irmãos, né, em Cristo, né, isso existe. E nós precisamos também entender que
quando nós falamos com o nosso irmão em Cristo, ele é nosso irmão. Então, nós temos que considerar isso, que nós fazemos parte da mesma família, porque às vezes nós nos deixamos levar, né, pelas nossas próprias vontades, pelo pecado em si, né, e acabamos tratando as pessoas com superioridade, com soberba, de forma egoísta, não usamos palavras boas, mas palavras destrutivas, né? Mas nós temos que lembrar, né, que nós fazemos parte de uma família. E o que nós estamos fazendo com o nosso irmão vai respingar em nós também. Porque nós estamos fazendo com alguém que é parte da nossa família, né? Então acho que é importante nós considerarmos sempre isso, que nós temos que deixar o Espírito Santo nos conduzir para que possamos agir sempre com amor, com humildade, com paciência, né? Pegarmos todos os atributos do fruto do Espírito Santo, até porque, né, Gael, até agora não teve um link no post, então segue do fruto do Espírito Santo, link no post! Nós temos aí o nosso primeiro link no post, quase acabou o episódio sem link, hein? Mas confira lá, né, para que a gente possa realmente, cada vez mais, crescermos em unidade e que esse amor que nós temos e essa nossa unidade possa chegar aos olhos e ouvidos do mundo e que eles possam glorificar a Deus no dia da intercessão ali, né? Ou, melhor ainda, né? Que possam ter esse interesse de querer conhecer esse Deus de amor que nos transforma e faz com que nós vivamos dessa forma, né? Então, que possamos realmente viver assim e que o nosso testemunho seja bom e não ruim, como muitas vezes acaba acontecendo entre nós e para as pessoas de fora, né? Que acabam vendo testemunhos ruins, né? Dos filhos de Deus, né? Então, possamos viver assim. E muito obrigado, então, para você que aguardou até aqui, nos acompanhou até o final do episódio e até o próximo episódio. Até mais! Pelo amor de Deus.